Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam todos curtindo muito o Herpetorama, que tenham gostado das palestras que tiveram até agora. Hoje a gente está no último dia. Bem, meu nome é Rodrigo Figueiredo, eu sou o coordenador científico do projeto Herpeto Capixaba. Sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, campus de Alegre, e gerente do MUSES, Museu de História Natural do Sul do Estado do Espírito Santo. Hoje estou aqui para a gente conversar um pouquinho, falar sobre paleoherpetofauna, né? A paleoherpetofauna brasileira, e falar um pouco sobre o panorama do que tem acontecido nessa área nos últimos anos. Para a gente começar a nossa conversa, eu vou então falar um pouquinho do que é paleoherpetofauna, né? A gente está acostumado com a herpetologia. Eu, no meu caso, eu sou paleontólogo, especialista em répteis e anfíbios, sobretudo nos répteis. A paleoherpetologia nada mais é do que uma área da paleontologia, né, a área de estudo que se dedica, então, a trabalhar com os restos fósseis de anfíbios e répteis. Fósseis, então, para a gente, vamos conceituar aqui, seriam, então, as evidências, né, da atividade do organismo, ou os restos propriamente ditos, né, daquele organismo. Então seriam os corpos fósseis, né, que a gente tanto está acostumado às vezes a ver na mídia, os esqueletos, né, as partes duras que ficam preservadas nas rochas, e os vestígios, né, as pegadas, as cascas de ovos, por exemplo. E a gente costuma também colocar uma data para esses vestígios, né? Então geralmente a gente atrela isso ao nosso tempo presente, então ao Holoceno, que é a época geológica que a gente está vivendo hoje. Ela se inicia há mais ou menos 11.700 anos. Então a gente diz que registros anteriores ao Holoceno são registros fósseis, e aqueles posteriores, né, a esse 11.700 anos seriam então subfósseis, né? Lembrando que o fóssil ele não necessariamente é de um organismo que está completamente extinto. Então, pode ser um grupo que ainda possui representantes vivos no presente, ou mesmo um gênero, uma espécie, que são casos um pouco mais raros, mas não necessariamente eles desapareceram por completo. Então a gente vai ver que no Brasil a gente tem alguns exemplares de anfíbios e répteis muito diferentes daquilo que a gente conhece hoje, mas outros que são bem mais parecidos. E por que estudar os fósseis? Qual é a importância dos fósseis? Bem, eles são importantes, a gente tem que ter em mente. E porque, principalmente, eles são as evidências diretas que a gente tem sobre os organismos do passado. Então, é quando a gente consegue observar diretamente pistas sobre como era a anatomia de um determinado animal, qual era a distribuição dele no tempo e no espaço, né? Então a gente consegue inferir alguns dados que são importantes para a gente entender o contexto geral de como um determinado grupo de animal, por exemplo, se modificou ao longo do tempo, quais foram as mudanças na distribuição desses organismos. Eles também fornecem informações que a gente diz indiretas. São informações, né, sobre fisiologia, sobre comportamento, que a gente consegue inferir através de algumas técnicas ou através da observação da disposição desses fósseis, como que eles são encontrados, né, nos sítios fossilíferos. Então hoje a gente consegue ver, por exemplo, alguns traços de como acontecia o crescimento dos animais, como que eles se locomoviam, como que era algumas das atividades que eles desempenhavam, que não ficam registradas diretamente no fóssil, mas que através do estudo dos fósseis a gente consegue obter essas informações. E claro, né, os fósseis eles são uma linha de evidência direta para a evolução. A evolução é uma ciência histórica, e se a gente está pensando seja nos animais atuais, sejam nos animais extintos, se a gente está tentando entender os padrões, os processos ao longo do tempo, a gente tem que olhar para os fósseis, porque eles vão fornecer para a gente informações vitais para a gente entender o contexto como um todo da evolução desse grupo de animais. E, por fim, eles ainda permitem que a gente entenda
um pouco de como era o ambiente em outras épocas. E não só os animais se modificaram ao longo do tempo, mas também os ambientes se modificam ao longo do tempo. Então, dependendo das características de como a gente encontra os fósseis em campo, a gente pode inferir, né, se era um ambiente mais árido ou com mais abundância de água, com alta energia ou baixa energia. Isso tudo é importante para a gente poder entender quais os processos que moldaram, né, essa evolução dos grupos ao longo do tempo, né? Então, a vida e o planeta evoluindo juntos. Em termos de Brasil, a gente sabe, né, nós somos um país muito vasto, nós temos muitas bacias sedimentares que são ricas em fósseis, e se a gente pudesse resumir, né, sobre o que nós sabemos sobre o registro fossilífero, bem, a gente sabe que ele é muito rico e muito importante. E eu quero mostrar para vocês que ao longo do tempo a gente vem ganhando mais conhecimento. Essa citação, por exemplo, ela é muito interessante, uma citação de 1937, do Eusébio Paulo de Oliveira, que foi diretor do Serviço Geológico do DNPM. O DNPM é o antigo Departamento Nacional da Produção Mineral, que hoje está vinculado ao Serviço Geológico do Brasil. Quando ele faz o prefácio do livro, né, Introdução ao Estudo dos Répteis Fósseis do Brasil, do Rocho, que é um paleontólogo importante brasileiro, ele diz, né, o estudo descritivo de todos os répteis fósseis de um país tão vasto como o nosso não poderá ser tarefa para um só paleontologista, de maneira que a continuação do presente trabalho terá que ser aos poucos completadas por outros. Já naquela época se sabia do potencial gigantesco que o Brasil tinha, né, um potencial de se encontrar muitos répteis, muitos anfíbios, muitos fósseis de uma forma geral. E que esse é um trabalho de muito longo prazo. É um trabalho que não terminou lá nos anos 30 e não está terminado, obviamente, hoje, e que ele ainda vai durar durante mais algum tempo. E a gente vai ver o quanto que a gente está construindo esse conhecimento, pouquinho por pouquinho. Mas, então, fósseis brasileiros, ok, mas o que a gente sabe sobre o registro de anfíbios e répteis? Nós temos muitos, poucos, são completos, incompletos. Como é que é, né? Qual que é o panorama do que a gente tem hoje sobre o conhecimento dessa paleoherpetofauna brasileira? Para isso, eu busquei fazer um comparativo. Em 1937, a gente sabia que muitas descobertas ainda seriam feitas. Em 1998, o professor Kellner, que é do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, ele publicou esse trabalho chamado Panorama e Perspectiva do Estudo de Répteis Fósseis no Brasil. Naquela época, ele estava preocupado, aí, né, pouco mais de 20 anos atrás, em entender o que tinha sido feito desde o início dos primeiros estudos clássicos, principalmente com os répteis, até o final ali dos anos 90. Para a gente ter uma ideia, eu compilei aqui todos os grupos de répteis fósseis, excluindo aqui, no caso, as aves, né? A gente sabe que ornitologia é um pouquinho de herpetologia especializada, mas vamos deixar as aves de fora aqui. Naquele trabalho de 1998, a gente encontrava 14 grupos de répteis fósseis, com um total de 71 espécies. Se a gente observar, um grande número de pterossauros, crocodilomorfos e tartarugas, testudinas fósseis, enquanto que todos os outros grupos de animais têm números bastante modestos, né? Ali menos de meia dúzia. Então a gente tinha 3 principais grupos que foram encontrados e registrados até o final dos anos 90, se destacando muito mais do que os demais. E os anfíbios? Bem, até aquele momento, nenhum levantamento havia sido realizado. A gente vai ver que os répteis eles acabam aparecendo com mais frequência no registro fóssil e por isso eles acabam, pelo menos no registro fóssil brasileiro, e por isso eles acabam também sendo um pouco mais estudados.
Como não havia nenhum levantamento feito, eu mesmo fiz. Então, até 1998, eu busquei na literatura e eu preciso dizer que não encontrei muita coisa, né? Eram 3 grupos de anfíbios, sendo apenas 5 espécies descritas, né, até aquele ano. Então nós tínhamos 2 anuros, 2 Temnospondyli não lisanfíbia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre quem são esses grupos, né, bastante diferentes do que a gente tem nos anfíbios atuais, e uma Gymnophiona. Então, né, um número bem mais reduzido quando a gente comparava com aqueles dos répteis fósseis. Então, nosso objetivo aqui é dar um panorama para vocês, né, e mostrar a evolução do conhecimento paleoherpetológico nos últimos anos. O que mudou de 1998 para cá? Será que a gente sabe muito mais hoje do que sabia há 20 anos atrás? Então a gente quer comparar o número das espécies que foram formalmente descritas, né, desde o final da década de 90, agora, né, aqui ao final, né, em 2019, final da década de 10 do século XXI, mostrar algumas das descobertas mais importantes. O que acontece, o que aparece no registro fossilífero que é importante, que é para a gente assim, motivo de parar e estudar um pouco mais a fundo. E apresentar algumas perspectivas para o futuro da área, comparar com quais eram as perspectivas que os paleontólogos tinham no final dos anos 90, o que foi feito e quais são as perspectivas que a gente tem hoje. Então, sítios fossilíferos. Aonde e quando a gente encontra esses fósseis? Para a gente contextualizar melhor esses achados, a gente precisa entender da onde os fósseis vêm. Eu fiz um resumo aqui, mas com certeza ele não abrange todos os sítios fossilíferos do Brasil e talvez alguns sítios bastante importantes tenham ficado de fora. Mas se a gente dividir em termos de tempo, Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, a gente vai ver que existem algumas bacias que se destacam ao longo do tempo. No Paleozoico, chama atenção para a bacia do Paraná, principalmente para a formação Irati e formação Rio do Rasto. A gente está falando de uma época, de um período geológico do Permiano, então em torno ali de 290 a 260 milhões de anos atrás, que é o nosso registro. A gente vai ver que muitos dos anfíbios que a gente conhece, especialmente aqueles anfíbios de porte maior, bastante diferente do que a gente vê hoje, vêm desses afloramentos e desses sítios fossilíferos. Da mesma maneira, no nordeste do Brasil, na bacia do Parnaíba, a gente tem a formação Pedra do Fogo, que a gente vai ver que foi um dos locais mais interessantes que foram estudados nos últimos anos. No Mesozoico, que talvez seja mais conhecido como a idade dos répteis, porque foi quando os dinossauros não avianos se diversificaram, a gente encontra o maior número de espécies desse grupo, a gente vai ter como destaque também a bacia do Paraná, a formação Santa Maria, onde a gente encontra alguns dos dinossauros mais antigos do Brasil, provavelmente do mundo, né? A própria origem do grupo está muito relacionada com esse momento do Triássico brasileiro e do Triássico sul-americano, então ali em torno de 237, 227 milhões de anos atrás. E nas bacias de idade cretácea, né? A bacia do Araripe e a bacia Bauru. O Araripe tem sido já há bastante tempo um dos nossos principais locais onde a gente registra essa fauna brasileira, e a gente tem alguns répteis e alguns anfíbios muito interessantes. Lá a gente começa a ver, por exemplo, alguns das espécies que já são mais parecidas com os grupos de anfíbios atuais. A bacia Bauru, ela se destaca pela enorme quantidade de crocodilomorfos fósseis. São animais muito distintos do que a gente pensa num jacaré ou num crocodilo dos dias de hoje, animais terrestres, de grande porte, né, com adaptações muito diferentes do que a gente vê num jacaré atual. E no Cenozoico, a gente vai começar a ver uma diversificação bastante interessante de crocodilianos, de tartarugas, de animais que compõem
uma fauna muito mais próxima daquilo que é a nossa fauna atual. Então, sobretudo lá nas bacias do Acre e dos Solimões, na região amazônica do Brasil. Então, para a gente se localizar, a gente tem ali, né, as bacias do Acre e Solimões, então, Cenozoica, bacias bastante grandes de extensão, assim como a bacia do Parnaíba, que domina grande parte do interior do Nordeste. Junto aqui à bacia do Parnaíba, a gente tem uma série de bacias sedimentares menores, né, que ficam no Nordeste do Brasil, e com destaque para a bacia do Araripe. A bacia do Paraná, né, uma gigantesca bacia sedimentar brasileira, com extensos afloramentos, né, no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste do país. E junto ali à bacia do Paraná, a gente também tem a bacia Bauru. Então a gente pode ver que nós encontramos fósseis por todas as regiões do Brasil, eles estão espalhados por uma área vastíssima, então isso mostra, né, nosso potencial. E a gente vai ver que existem várias outras bacias que eu nem estou falando aqui, e que elas também têm alguns registros, inclusive de anfíbios e de répteis, mas vamos manter aquelas principais. Então, quando eu falo de anfíbios e répteis, sobretudo quando eu falo de anfíbios e répteis fósseis, a gente vai ver que existe uma diferença entre talvez o que a gente espere, que a gente esteja acostumado a ver de um anfíbio e de um réptil atual. Então a gente vai a campo e a gente coleta lá, né, os nossos sapinhos, as serpentes, mas a gente vai ver que existiam animais muito diferentes, muito mais diversos. Então havia uma plasticidade, uma variedade morfológica muito grande. Então, quando a gente fala de herpetofauna ou de paleoherpetofauna, a gente está falando, né, de táxons que são completamente extintos, mas também de outros táxons que possuem representantes vivos no presente. Como eu falei para vocês, no caso das aves, que a gente está excluindo as aves, aqui a gente também está juntando dois grupos diferentes. Então, a herpetologia e também a paleoherpetologia, por definição, elas acabam sendo ciências, né, parafiléticas. Então, a gente vai falar de sauropsida, então dos reptília, e dos anfíbia. Dentro de sauropsida, a gente vai ver que tem dois grupos distintos que a gente vai tratar aqui, os pararrépteis e os eurrépteis. Os eurreptília é onde a gente tem os diapsídeos, que também vão incluir, de uma certa maneira, né, os mamíferos, que não vão ser tratados por a gente hoje. E os anfíbios, a gente tem os lisanfíbia, então ali a gente vai poder mostrar, né, e ver os anuros, né, vamos ver as cecílias, né, os sapos, as pererecas, as rãs, e a gente vai ver também os outros Temnospondyli, né, aqueles animais que são Temnospondyli, como os lisanfíbia também são, mas que não pertencem a esse grupo mais próximo dos animais recentes. Então, vamos falar de sauropsida, para a gente entender. Então a gente tem dois grupos principais. Do lado de cá, né, do meu lado direito, a gente tem então a linhagem que vai dar origem à diapsídea, então são os répteis verdadeiros, os eurreptília, com duas grandes linhagens, né, os arcosauromorpha, onde a gente vai ter aí crocodilianos, pterossauros, dinossauros, incluindo as aves, e alguns outros animais que não pertencem a nenhum desses clados, mas que estão próximos ali a eles, e os lepidossauromorpha, onde a gente vai ter então os répteis escamados, né, lagartos, serpentes, e os tuatários, né, os rincocefália. Do outro lado a gente tem os pararreptília. Então, os pararreptília, a gente tem muitos animais, muitos grupos de animais que estão completamente extintos. Então, por exemplo, os pareassauros, os procolofonídeos, que a gente encontra alguns desses animais aqui no Brasil. A grande questão aqui é onde estão as tartarugas. A gente vai ver que o que a gente chama de anapsídeo, né? Lembrem aí do padrão de fenestramento do crânio, aqueles animais ditos anapsídeos muitas vezes estão aqui, junto com os pararrépteis. E existem hipóteses que posicionam tanto as tartarugas, né, junto aos pararreptília, como junto aos diapsídeos. E a gente vai ver que
alguns animais aqui nos Parareptilia, eles inclusive apresentam padrões de fenestramento. Então, ainda fica aí essa hipótese a ser discutida. Então, quem são esses pararrépteis? Talvez um dos animais mais famosos, que aparece como grupo irmão dos Parareptilia, às vezes aparece até dentro de Parareptilia, são os mesossauros. Os mesossauros eles ficaram muito famosos porque eles foram um dos primeiros animais a terem sido usados, né, como um exemplo de que os continentes estiveram juntos no passado. Então, nós encontramos mesossauros no sul do Brasil, ali na região da Bacia do Paraná, nos estados do Paraná, São Paulo, por exemplo. E são animais muito pequenos, mas que também são encontrados do outro lado do Oceano Atlântico, na África. Então, hoje a gente tem no Brasil 3 espécies. A gente tem Mesosaurus tenuidens, Stereosternum tumidum e Brasilosaurus sãopaulensis, que se diferenciam, né, pelo formato dos dentes, tamanho do pescoço, a espessura, por exemplo, de vértebras e arcos emais. São animais que habitavam hábitats diferentes, alguns de água profunda, outros de água rasa, e a presença de animais tão diminutos, né, aquáticos, em continentes que estão muito distantes uns dos outros hoje, foi uma das primeiras linhas de evidência para a gente suspeitar de que no passado a África e a América do Sul estivessem juntas. E são animais bastante conhecidos, né? Tem muitos fósseis conhecidos e com uma boa representatividade em diferentes coleções brasileiras. Animais talvez menos conhecidos, principalmente do público em geral, são, por exemplo, os pareiassauros. São animais de grande porte do Permiano. Esse é a única espécie brasileira, o Provelossauros americanos, né? Aqui a gente tem os crânios, né, desse animal, e é um animal que mostra já uma diversidade durante o Permiano muito grande, né? A gente tinha muitos animais ocupando diferentes nichos. Então, um animal herbívoro de grande porte, então seria aí uma adaptação a preencher vários desses nichos que depois da grande extinção do Permiano voltariam a ficar vagos. Como a gente tem também, por exemplo, animais de pequeno porte, então herbívoros de pequeno porte. Esse é um procolofonoide, né, do Triássico do Rio Grande do Sul. Então essa é a Candelaria barbouri. E o interessante do ponto de vista anatômico, a gente notar aqui, por exemplo, é um animal que tem fenestras. Então estaria, é um pararréptil, né, numa linhagem muitas vezes ligada aos anapsídeos, aqueles animais que não teriam fenestras no crânio, como as tartarugas, mas alguns desses fósseis eles apresentam. Então, essa é apenas uma pequena amostra do que são esses répteis mais diferentes. Da mesma maneira, quando a gente olha para os anfíbios, a gente vai ver que existem hipóteses de classificação distintas. São pelo menos 3 hipóteses clássicas, então 2 delas, né, em que os anfíbios recentes formariam um grupo monofilético. Então a gente teria, né, as gimnofionas junto com as salamandras e os sapos, pererecas e rãs, formando esse grupo monofilético. Eles poderiam ter tido sua origem tanto nesse grupo Lepospondyle como em Temenospondyle. Como a gente vai ver que os Temenospôndilos, mas aqueles que estão mais para a base da árvore, são, né, muito comuns no registro fóssil. Como a gente também tem algumas hipóteses, né, que separam esses grupos e que, portanto, então, os Lysanfibia seriam parafiléticos. Então, a gente não teria todos eles ocorrendo num mesmo clado menos inclusivo. De qualquer maneira, a gente precisa ver que existe uma grande diversidade de outros animais fósseis que não pertencem a esses grupos, né, a essas linhagens viventes. E alguns deles, né, de grande porte. Então, como por exemplo, Tyrannosuchus plumeri. Foi talvez um dos primeiros, né, anfíbios a serem descritos, anfíbios fósseis a serem descritos para o Brasil. É um animal de grande porte, então animais que eles vão apresentar aí
5, 6 metros de comprimento, né? Obviamente aquáticos, e de ocorrência, né, dentro do Brasil, na bacia do Parnaíba e na bacia do Paraná. Então a gente vai ter uma época ali em que os anfíbios eles realmente dominavam alguns nichos que hoje seriam talvez bastante difíceis deles fazerem, mas que eles já foram, por exemplo, predadores topo de cadeia. Mas e o que mudou então nessas 2 décadas, né? Se a gente fizer um comparativo do número de espécies por grupo de répteis, então aqui em verde escuro eu tenho os mesmos números que eu apresentei para vocês lá no começo. E aqui agora, em verde claro, a gente tem os números de 2019. A gente vai ver que houve um aumento significativo, sobretudo em alguns grupos específicos. Se eu tivesse que dar uma estrelinha dourada, eu ia dar aqui, né, para os dinossauros saurópodes, não só os saurópodes, mas o sauropodomorpha, que é um grupo mais inclusivo, que inclui aqueles dinossauros de pescoço longo, e a gente vai ver que muitos desses animais estavam presentes aqui no Brasil. A gente tinha apenas uma espécie em 98, formalmente descrita. Hoje nós temos 19. Os crocodilomorfos, que são o grupo mais diverso dentre todos os répteis e anfíbios do Brasil. Eles saltaram de 13 espécies descritas para 43. Isso se deve sobretudo aos trabalhos feitos na Bacia Bauru, principalmente no interior de São Paulo e no interior do estado de Minas Gerais. E, por fim, os esquamata. Eram apenas 4, hoje são 23. Então, o nosso conhecimento sobre lagartos e serpentes também aumentou bastante. E os anfíbios? Bem, os anfíbios, eles nem tinham um levantamento feito sobre eles, agora tem 2. Então, em 2019, os anúrios também saltaram de 2 para 7 táxons descritos e os temnosponde não bisanfíbio de 2 para 9. Então, a nossa diversidade agora já é bem mais interessante. Se a gente for comparar, então, esse total de espécies, a gente tinha 71 répteis fósseis no Brasil no final dos anos 90. E agora, pouquinho mais de 20 anos depois, a gente já tem 155. Então, a gente mais do que dobrou esse número. Os anfíbios, eles ainda apresentam uma diversidade relativamente pequena. Então, a gente tem de 5, eles passaram para 17. Mas se a gente pensar que a gente mais do que triplicou esse número, isso também é bastante interessante. E aí eu vou falar para vocês, mas e aí, quais são as principais descobertas que aconteceram nessas últimas 2 décadas? E eu vou colocar para vocês aqui, não só em termos de determinados fósseis que foram encontrados. Sim, alguns fósseis muito importantes foram encontrados, mas também localidades e novas faunas inteiras foram encontradas. E elas trazem para a gente algumas informações muito legais sobre o passado do nosso país. Eu separei aqui um top 5, mas notem que elas não são necessariamente talvez as mais importantes ou as melhores descobertas, mas são aquelas 5 que eu julguei que eu acho que merecem uma atenção e que certamente muitas delas foram parar na mídia. Então, eu destaco aqui uma nova fauna permiana do Gondwana tropical, um trabalho de 2015. O primeiro bone bed, um leito de ossos de pterossauros do Brasil, de 2014. A serpente, e aí notem, serpente entre aspas, de 4 patas, de 2015. Um crânio completo de titanossauro, de 2011. E a origem dos esfenodontes do Gondwana, de 2019, bem recente. Todos eles, na verdade, são muito recentes. E eu selecionei dessa maneira para a gente ter uma ideia de que essa evolução do conhecimento ela está acontecendo muito rápido. Então, uma nova fauna permiana do Gondwana tropical, ele foi publicado por um grupo de pesquisadores, tanto brasileiros como estrangeiros,
liderados por um pesquisador da Universidade Federal do Piauí, professor Juan Cisneros, onde eles descobrem, através de afloramentos da bacia do Parnaíba, diversos anfíbios e répteis inéditos para a ciência, e é um registro único dos tetrápodes do início do Permiano. O importante desse achado é que muito se conhece desses animais em outros países, em altas latitudes, mas quase nada se sabia sobre a região tropical, e especialmente porque esses registros de altas latitudes eles vão para o final do Permiano, para o início do Triássico, mas não se sabia muito sobre como que se originou muitos desses grupos. Então, ele explica, né, a distribuição de diferentes linhagens de anfíbios que vão ocorrer em outros países. E, claro, né, espécies novas, fósseis muito bem preservados. A gente tem aqui, por exemplo, um divinossauro, né, a Timonia anni. Então, a gente tem um indivíduo adulto, muito bem preservado. Então, aqui a gente tem o crânio, a coluna desse animal, alguns detalhes, e aqui a gente tem um filhote. E é raro a gente encontrar, né, diferentes estágios ontogenéticos. E isso traz essas informações que são interessantes, por exemplo, do crescimento, das mudanças ontogenéticas. Então, aqui, né, o filhote, uma reconstrução em vida. Então, a gente tem aqui Procuinas ariensis, então à direita, um outro anfíbio encontrado na mesma região, e ali à esquerda a gente tem a Timonia, que seria esse animalzinho aqui. O Procuí é um animal maior, tá? Seria um predador, então com uma dentição já um pouco mais especializada, bastante forte, e provavelmente é ele o predador, né, dos pequenos répteis que existiam na bacia do Parnaíba lá no início do Permiano, como por exemplo um Capitorhinus, que está aqui sendo predado à beira d'água. Então, uma vida ainda bastante dependente do ambiente aquático, mas onde a gente encontrou aí alguns animais atingindo grande porte e, né, explorando hábitats e nichos que hoje eles já não exploram mais. Um segundo trabalho que eu destaco é esse, né, o primeiro e único Bone Bed Pterosaurus do Brasil. Um bone bed, um leito de ossos, é um local onde a gente tem uma grande acúmulo, uma grande aglomeração de ossos fossilizados. Eles são raros de uma forma geral, no mundo como um todo. De pterossauros são mais raros ainda, só existem 3. Um na Inglaterra, um na China e esse no Brasil. Então, por que é interessante, por que é importante essa descoberta? Essa descoberta foi feita no sul do Brasil, no Paraná, na região de Cruzeiro do Oeste, e ele é um registro muito raro dessa acumulação de ossos. Tá? São literalmente centenas de ossos de diferentes estágios ontogenéticos, de diferentes tamanhos, indivíduos jovens, adultos, idosos. Então isso traz informação muito preciosa para a gente entender como que esses animais mudaram ao longo do tempo. Lá também são encontrados, além de pterossauros, lagartos e dinossauros. E é a representação de um ambiente desértico extremamente complexo, onde a gente vê evidências de comportamento gregário, de predação de um animal sobre o outro. Para a gente ter uma ideia, essa é uma laje onde a gente tem então aqui o caiguajara, que foi o primeiro animal descrito da região, um pterossauro. Então aqui a gente tem um crânio, então essa barrinha vermelha ela separa do lado esquerdo um animal, do lado direito outro animal. E aqui é a reconstrução das partes desse crânio com o que seria então a crista do animal, um pterossauro sem dentes. E aqui, veja que interessante, são dezenas de fósseis. E cada um desses que está identificado ou é um fóssil de mandíbula ou é um fóssil de crânio. Então são provavelmente muitos indivíduos diferentes que viviam no mesmo local e que acabaram morrendo e sendo preservados no mesmo local. Além deles, a gente tem um lagarto, acrodonte, né, Gueragama sul-americana, que traz aí informações importantes sobre a evolução dos lagartos no Gondwana. Então,
muita da informação que a gente tem sobre esses grupos de animais geralmente vem do hemisfério norte, vem da Europa, vem dos Estados Unidos, vem da China, mas a gente tem agora locais onde a gente consegue encontrar fósseis que vão preenchendo essas lacunas. E por fim, a gente tem um dinossauro. A gente tem Vespersaurus paranaensis, tá? É um dinossauro, um nossaurídeo, perdão, é um dinossauro que se apoiava num único dedo. Então, era um dinossauro com adaptações à sua locomoção que são raríssimas, né? Que a gente não conhece em outros animais. Então, um animal que vivia em desertos e fazia parte, né, compunha essa fauna desse deserto que um dia foi o interior do Paraná, no Brasil. Então aqui a gente tem algumas reconstruções, então a gente tem Guiragama com os Kaiowajaraas no fundo, na borda desse deserto de dunas. E aqui a gente tem, né, Keresdrakon, que é um segundo pterossauro que foi descrito esse ano, em 2019, para a mesma região, e vários dos vespersauros, dos dinossauros lá no fundo. Então, um ambiente bastante diversificado. Um terceiro trabalho que eu chamo a atenção é a serpente de quatro patas. Essa descoberta ela tomou a mídia, tá? A descrição da Tetrapodophyes, uma serpente de quatro patas. Ela foi feita por pesquisadores estrangeiros, né, publicada na revista Science, então por pesquisadores ingleses e alemães. E por que ela é importante? Bem, ela é importante por coisas boas e por coisas ruins. Primeiro, porque é um exemplar extremamente bem preservado. Ele vem da Bacia do Arari, pelo nordeste do Brasil, que é um local que a gente está acostumado a ver essas preservações de excelente qualidade. Ela é extremamente relevante para o entendimento da evolução dos escamados. Então a gente vai ver que talvez ela não seja tão importante para a gente entender a evolução das cobras, mas dos lagartos certamente ela é. E ela está envolvida numa série de dilemas éticos e legais, que são coisas que, infelizmente, são comuns na paleontologia brasileira e a gente precisa estar sempre atento a isso. Provavelmente ela não é uma serpente, provavelmente ela é um lagarto aquático de uma linhagem dos bulicossauros. Então, essa mudança taxonômica ela está vindo e está vindo muito rápido. Mas por que isso? Bem, esse é o fóssil da Tetrapodophyes. Ela chama atenção, né, porque ela tem aqui os membros preservados. Eu vou dar um zoom com mais detalhe, mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, sem assim uma referência, uma escala, talvez a gente imagine que seja um animal muito grande, mas na verdade é um animal bem pequenininho, talvez um juvenil, e a gente vai ver que o fato dessas patas e dos ossos nessas patas e de alguns ossos do crânio do animal não estarem totalmente fusionados pode ser um indicativo disso. Então, uma análise do crânio desse animal mostra que algumas das adaptações que ele tem não são encontradas em nenhuma outra serpente, seja ela fóssil ou seja ela atual. E isso chamou a atenção de outros pesquisadores que não são os autores originais do trabalho. Então, outros autores estudaram o espécime e propuseram, num primeiro momento, que talvez, né, essas patas não fossem de um animal terrestre e que as adaptações que a gente observa, tanto nos membros pélvicos como os torácicos, pertenciam sim a um animal aquático. Em conjunto com o crânio muito modificado, eles parecem que essa imagem talvez não fosse assim uma reconstrução tão real. Mas qual o problema com esse espécime? O problema é que ele provavelmente saiu do Brasil ilegalmente e ele está numa coleção particular na Alemanha e durante um tempo ele ficou emprestado para um museu, mas o dono, que permanece em anonimato, ele recolheu esse material.
Então, hoje, nenhum pesquisador tem mais acesso ao espécime e a gente não tem como comprovar se realmente era uma serpente ou se era um lagarto doricossauro. E esse é um exemplo triste de como o Brasil tem um potencial muito grande, mas que muitas vezes a gente acaba perdendo ele para o tráfico de fósseis. De qualquer maneira, aqui a gente tem um caso mais feliz, digamos assim. Então a gente tem Tapuiasaurus macedoi, o primeiro dinossauro, né, com um crânio completo, o primeiro saurópode com um crânio completo encontrado no Brasil. A pesquisa envolveu pesquisadores, né, brasileiros e da Argentina, liderados pelo professor Rossan Zaer, da USP de São Paulo. E por que ele é importante? Bem, ele é o primeiro crânio completo de um dinossauro saurópode encontrado no Brasil e um dos mais bem preservados do mundo. É extremamente raro. Esses animais, a gente viu que eles, né, foram encontrados muitos fósseis deles no Brasil, a gente aumentou bastante o número de táxons descritos, mas em geral são vértebras, ossos longos, né? E raras vezes a gente tem material craniano preservado. A gente vai ver que essa espécie ela preenche um vazio de 30 milhões de anos. É um gap, né? Uma região, uma lacuna no tempo onde não eram conhecidos fósseis para esse grupo de dinossauros e agora a gente conhece um. Então, ajudando a explicar um pouco melhor como foi a evolução do grupo ao longo do tempo. Restos de tetrápodes são raros na bacia São Franciscana e é precisamente dessa região, lá em Minas Gerais, que foi encontrado esse fóssil. Então, eu nem coloquei a bacia São Franciscana como uma daquelas que a gente discutiu no início, mas para a gente ver que, mesmo em locais que estão sendo pouco estudados, a gente ainda tem umas boas surpresas. E realmente esse é um crânio fantástico. A gente tem um crânio e uma mandíbula extremamente bem preservados. O crânio é muito achatado lateralmente, mas ele preserva grande parte das estruturas. Então, aqui a gente dando um zoom, a gente consegue ver que o nível de informação realmente é bastante raro de se ver em outros animais. Então, é um animal, claro, de grande porte, um dinossauro, né, pescoçudo, do tipo saurópode, onde a gente pode ver aqui que, além do crânio, vários ossos longos e várias vértebras eram conhecidas. Então, o que aumenta ainda mais a importância e a relevância dessa espécie. E por fim, eu destaco aqui o trabalho mais recente, né, publicado na revista Scientific Reports esse ano, de Clevosaurus, o esfenodonte mais antigo do Gondwana. Envolveu uma série de pesquisadores brasileiros, canadenses, argentinos, liderados pela professora Anne Scholl, lá da USP de Ribeirão Preto. Não é a primeira vez que um esfenodonte é descrito no Brasil. Essa, na verdade, é a segunda espécie. Alguns anos antes, um pesquisador argentino e um pesquisador alemão descreveram, né, a primeira espécie lá no Triássico do Rio Grande do Sul. Mas por que são importantes? Bem, os esfenodontes eles são muito raros. Hoje a gente tem apenas uma espécie vivente, a tuatara da Nova Zelândia, né? E espécies fósseis a gente tem duas no Brasil. E esse esfenodonte ele é o mais antigo do Gondwana como um todo. E apresenta algumas novidades evolutivas que são importantes, né, para a gente entender a evolução do grupo, especialmente a dentição desses animais. Então, os esfenodontes do Gondwana. A gente tem Clevosaurus brasiliensis com um crânio extremamente bem preservado. Então a gente vê aqui em vista lateral e em vista dorsal. E a nova espécie, Clevosaurus adroprodon, ele é bem menos preservado, mas ele apresenta uma dentição muito... a gente consegue ver a dentição muito bem preservada, coisa que a gente não consegue ver na outra espécie. Então aqui ele tem um dente maior, então são os primeiros dentes acrodontes, né, implantados diretamente no osso dentário, e isso traz algumas pistas para a evolução, né, desse grupo. Então, se a gente olhar em detalhes aqui, essa dentição ela é bastante distinta do que se conhecia, por exemplo, de outros esfenodontes. Se a gente fizer uma reconstituição em vida, então
aqui seria mais ou menos esse o aspecto de um Clevosaurus, muito parecido com uma tuatara, muito parecido com um esfelodontídeo que existe até hoje. São animais que estavam presentes, né, em outros continentes e que atravessaram o tempo geológico, né, até chegar aos dias de hoje, mas que perderam muito da sua diversidade. Então são animais aí muito raros. E aí, por fim, eu queria falar um pouco sobre as conclusões e as perspectivas que a gente tem para a paleontologia. Lá em 1998, o professor Kellner, ele concluiu de uma maneira interessante que o estudo dos répteis fósseis, para ele, estava na sua infância. Então, há pouco mais de 20 anos, a gente estava começando a entender quais eram os animais, né, quais eram os grupos de animais que estavam presentes no nosso país. E ele diz, né, o número de centros de pesquisas aumentou, que é uma coisa boa. E o mesmo acontecendo com a quantidade de paleontólogos. Claro, se nós temos mais paleontólogos trabalhando, a chance de encontrarmos mais fósseis é maior. E em torno de 2 dezenas, ou seja, há pouco mais de 20 anos, a gente tinha, né, cerca de 20 e poucos paleontólogos atuando profissionalmente no país. Eu não sei quantos existem hoje, mas certamente são muito mais do que essas 2 dezenas. E ele diz, né, esse avanço também se deve ao esforço de algumas instituições de fomento à pesquisa. A gente sabe que sem investimento a pesquisa não anda, a pesquisa não vai para frente. Porém, ele diz, não obstante esses esforços, ainda existem muitos problemas na área. Então, apesar do crescimento, apesar de muita coisa ter sido descoberta, de novos centros de pesquisa terem sido estabelecidos e se desenvolvido ao longo dos anos 90, ainda faltava muita coisa que poderia melhorar. E que coisas são essas? Bem, formação de profissionais de qualidade, então, pós-graduação, formar os nossos mestres, os nossos doutores e, claro, fixar esse pessoal. Eles precisam de emprego. A gente não pode só formar esses mestres, esses doutores e exportar eles para outros países ou fazer com que eles tenham que trocar de área porque eles não conseguem trabalhar na paleontologia. Então, criação de laboratórios de preparação bem equipados, isso aconteceu de certa maneira em algumas instituições. Desenvolvimento de políticas de coleta de fósseis, houveram discussões nesse sentido nos últimos anos. Contratação de técnicos especializados, ainda é bastante raro, são poucas as instituições que contam com técnicos, né, de preparação e de coleta de fósseis. Investimento em instalações das coleções científicas. Esse talvez seja um dos grandes desafios, né? O próprio exemplo de muitas instituições científicas que nós perdemos por incêndios, como foi o caso do Museu Nacional, mostra que esse investimento poderia e deve ser maior. Financiamento para organização e modernização de exposições. Nós temos muito poucos museus ainda. A paleontologia é uma ciência muito envolvida com os museus, é através dos museus que a paleontologia muitas vezes entra na vida do estudante universitário, entra na vida das pessoas que estão visitando aqui no museu. A gente sabe que hoje a mídia tem um papel muito grande nisso, talvez muito maior do que os museus, mas os museus cumprem ainda uma função muito importante. E modernizar e organizar essas exposições é fundamental. Produção de livros didáticos, são muito poucos. A gente tem alguns livros paradidáticos, livros de divulgação que foram publicados nos últimos anos. Eu posso citar aqui, por exemplo, o professor Anelli, da USP, mas livros didáticos, livros de interesse para ser usados nas escolas, ainda são bastante raros. E colaboração com a mídia para divulgação. Nos anos 90, ainda muito a mídia televisiva, a mídia impressa. Hoje a gente sabe, por exemplo, né, o próprio Herpeto Capixaba cumpre muito bem esse papel, assim como vários outros colegas. A divulgação tem sido feita hoje muito nas redes sociais, nas novas mídias, então a gente sentar aqui na frente de uma câmera e tentar produzir o próprio conteúdo. Em 2019, então qual é o nosso panorama, qual a nossa conclusão para 2019?
Bem, a gente sabe que a quantidade de verbas ela melhorou. De 1998 até 2019, mais verba foi alocada na ciência de uma maneira geral. Houve um aumento gradativo e houve um aumento, né, expressivo no número de paleontólogos nas universidades, sobretudo nas universidades públicas brasileiras. Tá? Mas ainda existem muitas situações, né, estruturais que impedem o avanço da pesquisa, não só da paleontologia, mas da herpetologia, da pesquisa de base, como uma forma geral. Então, se essas situações não forem sanadas, se a gente não conseguir lutar para melhorar isso, todo esse esforço, todo esse crescimento que foi feito nos últimos 20 anos, ele pode ser perdido, ele pode ter sido em vão. Sobretudo, chama a atenção para a gente, né, a diminuição no volume, né, de recursos, principalmente os recursos das agências de fomento, destinadas para os projetos e para as bolsas de pós-graduação. Afinal de contas, é através dos projetos que a gente coleta os fósseis e é através das bolsas de pós-graduação que a gente forma os novos paleontólogos. E menos postos de trabalhos nas universidades públicas, ou seja, não adianta de nada a gente coletar fósseis e formar paleontólogos se eles não podem trabalhar, se eles não vão ter um emprego depois disso. Então, a paleontologia, ela, como diria um grande paleontólogo do passado, é uma excelente época para ser um paleontólogo. E eu chego à conclusão de que sempre é uma excelente época para ser um paleontólogo, porque sempre há muita coisa legal para a gente descobrir. Existem muitos répteis, muitos anfíbios fósseis que ainda serão descobertos, que estão aguardando novos trabalhos, novos alunos. Então, se junte aí a esse exército da paleontologia, vamos tentar desvendar o passado desses grupos de animais que a gente tanto gosta. E eu espero que sejam, né, todos um futuro melhor para a pesquisa, para a ciência. Aguarde a gente, sem muita luta, sem muita briga, às vezes a gente não consegue, mas é nosso papel mostrar que a ciência é importante, que a educação é importante e que sem isso o nosso país realmente não vai para frente. Agradeço a vocês, agradeço ao Thiago, aos colegas do Herpeto Capixaba. Deixo aqui o meu contato, quem quiser conversar mais depois, seguir nas redes sociais, trocar uma ideia, falar mais sobre répteis e anfíbios fósseis e recentes, tá aí. Obrigado, boa tarde, gente.